estava precisando de uma provisão. Ele pediu uma provisão para ele, para Nabal, e Nabal simplesmente não quis dar essa provisão para ele. Simplesmente ele agiu com ingratidão. Meus irmãos, como é triste. Como é triste a pessoa que age com ingratidão. Nabal sabia que Davi, de certa forma, ajudou o rebanho dele, ajudou a proteção. Mas ele simplesmente virou as costas. Ele simplesmente olhou para Davi e não quis dar nada. E ele foi muito, muito ingrato. E a ingratidão, ela afasta as bênçãos do Senhor. Quando nós somos ingratos ao Senhor, ingratos com o Senhor, através da murmuração, quando nós ficamos murmurando, o tempo todo murmurando, o Senhor não gosta de quem murmura. Aquele que murmura anda em círculos, assim como fez o povo de Israel, murmurou e andou em círculos por muitos e muitos anos. Então, a murmuração, ela afasta as bênçãos do Senhor. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, em tudo, em tudo. Em tudo que você tem, dai graças ao Senhor. Porque todas as coisas que acontecem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que acontece com a gente, que o Senhor permite acontecer, de certa forma cooperam para o nosso bem. Mesmo que não seja algo muito bom agora, mas pode ter certeza que vai cooperar para algo bom na sua vida, para algum ensinamento que você vai obter dessa situação. Então, a palavra nos diz que Davi protegeu os homens de Nabal juntamente no período que eles estavam trabalhando. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia e de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então eles reconheciam que Davi ajudou eles, só que Nabal não reconheceu. Nabal foi ingrato. Quando os homens de Davi chegaram para Nabal, Nabal simplesmente perguntou: quem é Davi? Não é porque ele não conhecia, não, porque ele conhecia. Todo mundo conhecia Davi. E sabia que Davi ia ser o rei de Israel, foi um ungido do Senhor. Mas ele fez tão ironicamente que ele perguntou: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Ele conhecia até o pai de Davi. Ou seja, ele teve muita ingratidão para com Davi. Muita ingratidão. Com isso, com essa mesquiaria toda de Nabal, causou um problema muito grande para a família de Nabal. Porque Davi, quando soube disso, os jovens voltaram e comentaram com Davi, falaram com Davi que ele não deu nada para ele. Davi não estava cobrando aquilo que ele fez, não é isso. Mas Davi estava precisando de uma provisão. E como ele ajudou Nabal de alguma forma, ele achou que Nabal seria grato. Porque, meu irmão, nós temos que ser grato. Nós temos que ser grato, e todas as vezes que aparecer uma oportunidade na nossa vida de ajudar alguém, agarre essa oportunidade. A palavra do Senhor diz lá em Atos no capítulo 20, versículo 35, que melhor coisa dar do que receber. Bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Feliz é aquele que tem a oportunidade de dar, porque a partir do momento que você está dando alguma coisa para alguém, é porque o Senhor está te dando algo. Agarre a oportunidade de ser generoso com alguém. Então, Davi ficou muito indignado quando ele soube disso. Quando os jovens falaram com ele, ele ficou muito indignado com isso. E ele subiu com fúria total para matar Nabal e todos da sua casa. E é aqui que eu quero chegar, na sabedoria de Abigail, no tópico 3. Quando um empregado, um servo, soube disso, o servo subiu até Abigail e comentou com ela, e contou para ela o que aconteceu, o que Nabal fez com Davi, e que Davi iria vir, para pegar eles. Simplesmente Abigail, sabiamente, não falou nada com Nabal, porque Nabal estava bêbado lá, festejando, comemorando lá, estava bêbado. Ela pediu para que o servo arrumasse o jumento, arrumasse os mantimentos, que o texto diz quais são os mantimentos, e desceu
desceu primeiro e ela desceu atrás com o jumento. E quando e de uma lição que eu quero tirar desse episódio desse moço aqui, que ele trouxe a notícia até Abigail, eu quero extrair uma lição também para as nossas vidas. Esse moço aqui, ele foi muito sábio também, porque ele trouxe a notícia para a pessoa certa, para a pessoa que podia resolver a situação dela, a situação deles, né, no caso, de uma forma de proteção para aquela família. Quantas vezes nós sabemos de algo e nós vamos comentar com o vizinho, comentar no Facebook, comentar no Instagram, comentar com não sei quem, mas nós não comentamos com a pessoa certa? Ou quantas vezes a gente sabe de algo que precisa ser dito e a gente se cala? Porque se ele se calasse aqui nessa situação, a família de Abigail e de Nabal seria toda morta por Davi. E Davi iria ter sangue nas suas mãos. Ele nem era rei de Israel e iria entrar no reinado com sangue nas mãos. Olha que problema que ia causar para Davi e para Nabal também. Para Abigail também, que iria ser morta. Então, assim, ele teve de uma sabedoria muito grande, né? Uma sabedoria muito grande. Então, Abigail pega os mantimentos e desce correndo. E se encontra com Davi. Aí foi o que nós lemos no primeiro texto da lição, no texto base lá, texto bíblico da lição. É o diálogo entre ela e Davi. Ela se prostra a ele e pede misericórdia. Fala, não faça nada com Nabal, ele é um tolo. Falou, ele é Nabal, ele é um tolo. E aqui está, se ele não deu os mantimentos, eu, a tua serva, dou. E o principal, o toque de sabedoria dela foi esse. Ela interviu uma situação que Davi iria fazer e simplesmente ela fez Davi lembrar que ele era escolhido para ser rei em Israel. Ela fez voltar a memória de Davi. Davi, você vai ser rei de Israel. Como que você vai chegar no reinado já com as mãos sujas de sangue? Como que você vai chegar com as mãos sujas de sangue, sendo que essa peleja não é sua? Essa peleja é do Senhor. Meus irmãos, assim como Saul, assim como Davi poupou a vida de Saul porque era ungido do Senhor, e o Senhor o abençoou grandiosamente, Nabal, ele tocou no ungido do Senhor. Então, automaticamente, a consequência viria para ele, mas quem iria trazer a vingança para ele não seria Davi. A vingança é do Senhor. É o Senhor quem vinga. É o Senhor a vingança é do Senhor. Então, o motivo da sabedoria dela foi isso. Ela fez lembrar. E Davi, ele voltou em si e percebeu. Bem-aventurada seja essa mulher, né, que interviu. Que se ela não tivesse feito isso, ele iria sujar as mãos de sangue, sendo que era para Deus, simplesmente Deus resolver a situação. Por isso, meus irmãos, olha o ensinamento que o Senhor nos dá agora. Talvez tenha acontecido algumas coisas nas nossas vidas, ou na sua vida, nas nossas vidas no geral. A gente tem recebido afrontas, a gente tem recebido pedradas, onde a gente se ira, onde a gente quer resolver a situação, onde a gente quer se sujar, mas não vale a pena. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida agora, nesse dia, não vale a pena. A vingança, ela vem do Senhor. O Senhor é quem nos vinga. Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aonde está escrito isso? Deuteronômio 30, verso 19. Não, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa. A vingança é do Senhor. Não vale a pena você sujar suas mãos, não vale a pena você agir como um tolo. Vale a pena você entregar nas mãos do Senhor. Qualquer situação que você venha estar passando hoje, vale a pena você entregar nas mãos do Senhor. Então,
nós temos aqui essa atitude de Abigail. Ela consegue intervir, ela consegue fazer Davi voltar em si, e simplesmente Davi volta e não faz nada com Nabal. Só que aí vem o fim de Nabal, porque não precisou Davi mover uma palha. Ó, ao terminar a festa, Nabal estava bêbado e não se lembrava de nada que havia ocorrido. Só no dia seguinte, havendo já saído o vinho de Nabal, sua mulher, lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Mesmo que Abigail fez isso, ela não chegou e saiu contando para ele. Não, olha a sabedoria, falar na hora certa. Se Nabal, sóbrio, distratou Davi, imagina o que ele faria com Abigail estando bêbado. Então ela esperou que o vinho saísse dele. No outro dia, ela contou o que tinha acontecido e o coração dele ficou como pedra. Abigail agiu com sabedoria, pois não adiantava falar com Nabal embriagado. Há um momento certo para falarmos coisas certas e sejamos entendidos. Há momentos de falar, há momentos de calar, há momento de chorar, há momento de sorrir. Meus irmãos, tudo há um momento na nossa vida. E a gente precisa entender qual é o momento certo de falar. Qual é o momento certo de ter sabedoria, de falar ao seu tempo. Porque uma palavra mal falada, ela pode acarretar uma situação muito grave. Provérbios, como sempre, né, o livro da sabedoria, Provérbios de número 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Nós precisamos falar no momento certo, ter o momento certo para falar. Então, essa foi a atitude de Abigail, de falar no momento certo, né? Então, depois disso, passou uns 10 dias mais ou menos, o Senhor mata Nabal. O Senhor julgou, né, Nabal, ó, ele mesmo não podia fazer nada, ó, quer ver, ó, no último aqui, ó. Ela agiu com sabedoria, esperou o momento certo de falar e deu a notícia a Nabal. É certo que ele não esperava que o resultado da sua atitude mesquinha contra Davi trouxesse os resultados narrados por Abigail, e por isso sua reação foi ficar paralisado. Ele não podia fazer nada. Passado alguns dias, Deus mesmo julgou o Nabal e o matou. O Senhor matou Nabal. Assim termina a história de um jovem mau, insensato e mesquinho. Mas a história de Abigail continua. Davi convidou a viúva para ser sua esposa e ela aceitou a oferta daquele que seria rei em Israel. Eu acredito que Davi, assim que Abigail ficou viúva e Davi sabia disso, eu acredito que ele não escolheu ela só pela sua beleza. Com certeza não. Porque existiam outras mulheres muito bonitas em Israel. Só que Davi escolheu ela pela sua sabedoria. Porque ela foi uma mulher sábia, onde ela, através da sua sabedoria, ela interviu com Davi, ela protegeu a sua casa naquele momento. Porque por causa de uma consequência que Nabal fez, iria a casa toda pagar. Davi iria matar todos da casa. E a consequência ia ser muito grave. Então ela teve sabedoria, ela parou Davi ali. Davi teve a consciência de que quem julgaria, de que quem vingaria é o Senhor. E assim aconteceu apenas com Nabal. A sua família continuou de pé, continuou viva, apenas Nabal foi morto. E a história dela não parou ali. A história dela continuou, porque ela foi uma das esposas de Davi, que futuramente foi rei sobre Israel. Então, como uma atitude de sabedoria, ela pode mudar a vida de uma pessoa. E a gente extrai também desse ensinamento como que uma atitude de Nabal, uma atitude que Nabal fez, iria prejudicar a sua família. Meu amado, minha amada, uma atitude que nós temos, sempre, qualquer atitude que nós temos, sempre vai ligar as pessoas que estão do nosso lado. Ou vai prejudicar, ou vai fazer bem as pessoas que estão do nosso lado. Toda atitude nossa
Toda atitude, toda ação nossa tem sempre uma reação à nossa volta. Tudo aquilo, sempre uma atitude que a gente vai ter, seja para o bem ou seja para o mal, sempre vai afetar as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós temos uma atitude má, as pessoas vão perecer e nós também vamos perecer. Agora, quando nós temos uma atitude boa, de dobrar os nossos joelhos, de orar, de buscar na palavra do Senhor, os nossos amigos, os nossos parentes, eles vão ser alcançados também pela palavra do Senhor. Assim como a atitude de Nabal prejudicou a sua família, a atitude de Abigail salvou a sua família. Então, vamos aprender a ser sábios, vamos aprender a ter sabedoria. E aí nós vamos concluir, já passamos do horário, conclusão. A sabedoria e a tolice fazem a diferença ao seu tempo. Podemos nos destacar por nossa sabedoria ou por nossa tolice, mas que sejamos sábios e venhamos seguir o exemplo de Abigail, pois no tempo certo também seremos honrados pelo Senhor. Abigail teve a atitude certa e o Senhor honrou ela. Davi teve uma atitude certa que foi poupar Saul e o Senhor honrou Davi também. Então, que nesse dia, que através dessa lição nós venhamos ter atitudes sábias, que nós venhamos ser pessoas com sabedoria, pessoas mais tementes a Deus. Amém? Vamos orar então agradecendo? Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, de estar ministrando a Tua palavra. Deus, que ensinamento maravilhoso o Senhor nos trouxe através dessa lição. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos encher cada dia mais com a Tua presença. Pai, a juventude, Senhor, que o Senhor venha levantar homens e mulheres de Deus, que o Senhor venha levantar homens, Senhor, sábios, que os casamentos dos irmãos venham, que as esposas venham ter sabedoria no casamento, Senhor, que os maridos também venham ter sabedoria, Pai, para direcionar a família, direcionar, Pai, no ministério. Continue, Senhor Jesus, nos abençoando, nos guardando, Senhor, e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.